eu sou a Thelma e hoje é dia de filme aqui no canal. Eu tenho uma sugestão, mas que vale muito, e eu tô falando de Amnésia, um filme do Christopher Nolan. Sim, ouviram bem? É Christopher Nolan. Eu vou falar desse cara, desse incrível diretor e do primeiro grande sucesso dele, Amnésia, que voltou para Netflix. E eu vou aqui desfilar uma lista de razões para vocês assistirem Amnésia, e essas razões vão para todos os lados. Então vale a pena ver esse vídeo, mas antes eu queria convidá-los mais uma vez a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Christopher Nolan é dono de um monte de blockbusters. O cara faz sucesso pra caramba, entrou pro hall aí dos cult movies, né? Ele é produtor, ele é diretor, ele é roteirista. E ele tem 51 anos, esse inglês, e já faz esse baita sucesso. Bom, vamos lá, começar pelo começo. Isso é 1998, quando ele tem o seu primeiro filme de orçamento modestíssimo lançado. Eu tô falando de Seguinte, que eu não assisti ainda, mas ele gastou 6 mil dólares para fazer esse filme. Olha só, o cara conseguiu um milagre. E mais, ele foi para os festivais de cinema e com isso, fazendo esse sucesso, ele angariou grana para o próximo filme dele, que foi Amnésia. Você pode conhecer esse filme com o nome original dele, que é Memento, e eu vou explicar toda essa história. Mas Amnésia é em português, a tradução, e é uma história incrível. Mas espera lá. Depois de Amnésia, que está na 54ª colocação na preferência do público, então ele tem 5 filmes entre os 50 filmes preferidos pelo público de todos os tempos. Então ele vai desse filme para Insônia, um outro thriller que acontece no Alasca, se não me engano, com Al Pacino, que não consegue dormir e não consegue aí distinguir num determinado momento realidade de sonho. Outro filmaço. Depois disso, ele entra para a franquia Batman. Sim, ele é o responsável por Batman Begins. E aí começa o renascimento do Batman, né? E ele é super acolhido pelo público, pela crítica, faz um baita sucesso. Nesse momento, ele cruza a linha dos orçamentos modestos para entrar na casa pro bilhão de dólares em arrecadação das bilheterias. Olha só o que o cara fez. Pois é. E a partir daí, a coisa só melhorou pro lado dele. Ele faz o Grande Truque. O Grande Truque também, ele tá em 47º na lista dos preferidos. E aí ele faz o Batman, Cavaleiro das Trevas, que é o 4º na lista dos preferidos. Sim, depois de Poderoso Chefão, as pessoas gostam muito de Batman, Cavaleiro das Trevas. Depois disso, ele vai para uma área mais... Quer dizer, ele é chegado a não ter histórias lineares. Ele inverte a cronologia delas. Ele gosta também de personagens que têm algum probleminha, como Insônia ou Amnésia, e assim vai. Mas ele vai para A Origem, ou Inception, que também está em 13º lugar nessa lista de preferências. E para Interestelar, que está em 27º, viu? Ele tem 5 filmes nessa listinha de preferência aí dos 50 filmes preferidos pelo público, né? O que mais que a gente pode falar dele? Eu acho que vocês já conheceram aí um pouquinho dessa vibe dele de fazer coisas ao contrário, sem uma ordem tão cartesiana das coisas, e isso agrada muito o público. Então vamos para o Amnésia, que em inglês se chama Memento. A palavra memento tem em português também, a gente não usa muito, mas tem o mesmo significado, mais ou menos, da palavra em inglês. Na verdade, a palavra vem do latim, mas vamos para o inglês, e que significa algo que a gente usa para lembrar um evento, uma pessoa, algo que aconteceu. Pode ser palavras, um objeto, algo que a gente usa para recordar, uma lembrança. É isso é memento.
A história, o Memento, ou Amnésia, como foi traduzido para o português, veio do conto do irmão do Christopher Nolan, né? O Jonathan Nolan, eu acho, escreveu um conto, uma história curtinha que se chamava Memento Mori. Essa expressão latina, a palavra vem do latim, né? E a expressão Memento Mori significa lembrança de que você vai morrer um dia, que você é mortal. Olha só que coisa interessante. Então ele pega esse conto e transforma no roteiro que dá origem a esse filme. E aí, gente, é um thriller com mistério. E o que acontece, eu preciso falar isso, não vou dar nenhum grande spoiler aqui, fiquem tranquilos. Apesar que o filme já tem mais de 20 anos, né? Muita gente já assistiu, mas talvez vocês sejam como eu, assistiu lá nos anos 2000 e não entendeu nada. É verdade, eu tenho que reconhecer, eu assisti e fiquei assim, oi? O que aconteceu aqui? Entendi nada. Mas, hoje assistindo novamente, melhorou bastante, prestando bastante atenção, melhorou bastante, mas é aquele tipo de filme que você quer assistir de novo para entender as entrelinhas dele, as sutilezas desse filme, que é contado ao contrário. Lembra que eu falei que ele não gosta de storytelling linear, né? Que vem um fato depois do outro. O que ele fez com esse roteiro? Ele fez ao contrário. Então a primeira cena que você vê é a última. É o final da história. Mas não pense, pronto, acabou toda a graça. Não. Não acaba graça nenhuma, porque esse narrador e personagem principal, que é vivido pelo Guy Pearce, aí uma boa escolha, eu adoro esse ator, ele tem um problema de amnésia, ele tem realmente o diretor e roteirista escolheu uma doença que realmente, uma condição neurológica que realmente existe, que é a perda de memória recente. Então tudo que ele está vivendo agora, daqui 5 minutos ele não lembra mais. E aí ele, com essa condição, é o narrador dessa história. Aí vem a nossa primeira característica, um narrador nada confiável. Você concorda comigo que alguém que esquece tudo que aconteceu 5 minutos atrás não é lá uma boa pessoa para contar uma história pra gente? Pois é, mas ele usa mementos para lembrar, né? O que ele faz? Ele tira fotos instantâneas de pessoas e lugares e faz anotações. Preciso lembrar disso, preciso lembrar disso. Ele deixa recados para ele mesmo, do tipo, escreva aquilo, faça, depile essa parte, escreva isso. Ele deixa literalmente um recado para ele que ele deve fazer. Não confie em fulano, confie em fulano, esse é o assassino. Ele vai fazendo essas anotações ao longo da história para se guiar, já que ele não lembra de nada que aconteceu nos últimos 5 minutos. Ele só tem memórias antigas, né? A memória de longo prazo ele não perdeu, mas essa memória de curto prazo não existe mais. Beleza, então essa é característica, é uma história não linear, como ele gosta de fazer, na verdade é bem ao contrário mesmo. E você vai a cada volta de cena entendendo mais um pedacinho da trama, desvendando um quebra-cabeças que ele monta pra gente. Sempre baseado nesse narrador pouquíssimo confiável, porque além da probleminhas de memória, você começa a desconfiar que ele toma as anotações lá, faz essas anotações meio que ao bel prazer, com uma certa segunda intenção ali, enfim, isso é pra gente descobrir durante o filme. O que mais que a gente tem de interessante é o humor. Você pensa, puxa, mas é um thriller, a mulher era assassinada, a esposa dele, e ele tá nesse mistério, tentando resolver quem é o assassino e tentando encontrar e matar o assassino. É isso que é mais ou menos a história. Só que ela é cheia de camadas e de vai e volta porque ela tá sendo contada por alguém sem memória e ao contrário. Pois é. Só que é super engraçado, gente. Tem umas cenas que ele faz boas piadas com essa história da memória. Quando ele acha um recado, ou quando ele tá vivendo uma cena e que ele tenta interpretar o que tá acontecendo, visto que ele não lembra o que aconteceu nos últimos 5 minutos.
Então, gente, você pensa, puxa, mas é meio sanguinolenta a coisa, assim, realmente, espirra sangue pra todo lado, mas tem um humor bem refinado, bem interessante. Esse elenco bacana, o Guy Pearce, como eu disse, a gente tem a Carrie-Anne Moss, que fez Matrix, ela também tá na história e você fica ali tentando entender qual é a dela, você fica tentando entender qual é a de todos os personagens, porque o narrador não lembra muita coisa, ou quer lembrar só de uma parte delas. Enfim, por que voltou para Netflix? Eu acho que além de ser um baita sucesso, de estar entre os 50 filmes preferidos pelo público, de ser aclamado como um cult e tudo mais, ser do Christopher Nolan, é que vai ter um remake. Então assista agora. Se você ainda não assistiu Amnésia, assista, porque parece, né? Ou promete-se para 2022 o remake feito pelo Christopher Nolan. Pois é, está lá nos créditos no IMDb, ainda sem data, sem muitas informações na internet, mas ele está fazendo um remake de Memento ou Amnésia, como você quiser. É um baita filme, gente, voltou para Netflix, aproveite. Tem outros 2 filmes também do Christopher Nolan lá, a gente tem o Cavaleiro das Trevas, Batman, né? Disponível, o 4º na lista, e Dunkirk também é dele, sim, o filme de guerra que foi pro Oscar recentemente, enfim, tem bastante coisa desse autor, desse diretor, desse roteirista, que é super novo, né? 51 anos e o cara já emplacou aí bilhões e bilhões. É isso, gente. Aqui fica a minha sugestão. Amnésia, não esqueçam. Anotem, façam um memento. É isso. E a gente se vê no próximo vídeo.